Olá, meu caro desenhista. Hoje eu gostaria de falar a você sobre a importância de pensar o enquadramento da imagem. O enquadramento da imagem diz respeito a como mostramos aquilo que desejamos desenhar, quanto da imagem queremos mostrar, tá? A partir de que ponto no espaço estamos vislumbrando a imagem, a partir de que ângulo, de cima, de baixo, o quão próximo estamos da imagem que desejamos desenhar. Eu quero ser mais específico ainda. Eu quero falar sobre os termos plongé e contre-plongé. Eu peço que você não se confunda, tá? Esses termos são termos em francês, significam nada mais nada menos. Plongé significa algo que é visto de cima para baixo, como é o caso do Superman aqui. Nós os vemos a partir de cima, ele está abaixo de nós, abaixo daquele que vislumbra a imagem. O contre-plongé, portanto, seria, adivinhe só, seria o oposto. Os personagens, os objetos que são desenhados, eles parecem vistos de baixo para cima, tudo bem? Ou seja, quem quer que está vendo, quem quer que esteja vendo esses personagens ou os objetos que desenhamos, está vendo um pouco abaixo deles. Nós vemos de baixo para cima. Daí o Superman ser visto aqui dessa maneira. Quem quer que esteja vendo está abaixo dele enquanto ele levanta voo. Isso é o tal contre-plongé. Os termos plongé e contre-plongé importam menos do que conhecer, ter consciência da significação desses enquadramentos. Sim, eles têm uma significação que lhes é própria, tá bom? Eu quero falar hoje sobre o contre-plongé, sobre o que significa vislumbrar um personagem de baixo para cima, tá certo? E claro, eu quero te mostrar uma técnica que vai te ajudar a estar estruturando esse tipo de ângulo. Mas antes, vamos focar na significação. Quando vemos algo de baixo para cima, o que é que acontece? O que está acima de nós parece engrandecer-se, parece elevar-se, parece inclusive transmitir uma certa ameaça, na medida que é maior do que nós. Parece inclusive transmitir-nos um certo medo. Geralmente esse ângulo é utilizado para transmitir algum temor ou admiração. Temor e admiração são sensações que muitas vezes, não necessariamente sempre, mas muitas vezes estarão relacionadas a esse tipo de enquadramento. Aqui nós temos dois heróis, então de forma alguma eu quis transmitir temor, mas eu quis transmitir sim poder, imponência. Eu quis colocar assim que o Superman, por exemplo, está visivelmente acima de nós. O Homem-Aranha está se inclinando, está um pouco mais próximo do nosso ponto de vista, né? Até porque ele é uma figura mais amistosa, porém nós também estamos vendo o Aranha um pouquinho de baixo. Ele ainda está acima do observador, tá? O que dá uma certa sensação de grandeza ao personagem, por mais que ele esteja inclinado em relação ao Homem de Aço. Entendido? A significação importa. Claro, importa também compreender que quando temos uma figura vista de baixo para cima, ela não poderá ser desenhada precisamente da mesma forma que desenhamos uma figura frontalmente. É preciso ater-se a técnicas mais específicas. O mais importante a saber aqui é saber como reduzir a figura a formas geométricas simples, pois é da redução da figura a forma geométrica simples que poderemos perceber mais facilmente as facetas, tá, do objeto. No caso dos objetos de animais e seres humanos, estamos nos referindo às facetas implicadas pela relação de ossos e músculos. Essas facetas, elas tornam-se muito mais visíveis na medida em que reduzimos a figura humana a formas geométricas. Não está nítido bastante? Então vamos lá. No caso da figura humana, ó, da cabeça humana, você vai sim utilizar o círculo, que nesse momento parecerá mais do que nunca uma esfera, tá bom? Uma esfera achatada aqui dos lados, achatada aqui na região das têmporas, correto? Muito bem. Anexo a esse círculo, a essa esfera, nós temos o que anteriormente era um trapézio simples. Quando a figura humana é vista de frente, nós temos um trapézio simples estruturando aqui a mandíbula. Quando a figura humana é vista, no entanto, de baixo para cima, acontece uma mágica aqui. Nós temos um trapézio, ó, estruturando essa parte de baixo aqui do queixo, tá? Essa porção aqui de baixo. E essa outra aqui, ó, se complexifica
tá? Aqui pelo ângulo C, um ângulo de 3/4 de semiperfil, nós temos uma assimetria entre esse lado da mandíbula e este outro. Essas porções se tornam assimétricas. E o mais importante, ó, a se saber, é que nem por isso elas deixam de se relacionar, descer, conectar. Essa estrutura não será uma estrutura simples. A estrutura da mandíbula, vista de baixo para cima, ela é necessariamente complexa. Como é que eu simplifico isso para você, então? Eu posso lembrá-lo que essa estrutura aqui, abaixo do queixo, continuará se assemelhando a um trapézio. Ela será a estrutura mais trapezoidal e mais simples de todas, tá? Já quanto a essas aqui, ó, a relação de simetria entre elas, isso vai exigir que você pode sim reduzir, ó, tudo a arcos. Porém, a verdade é que existe uma grande complexificação dessa área e isso requer de nós o uso de referências. Não é tão simples quanto gostaríamos, mas é por aí. Pense nisso aqui a princípio como um trapézio. E isso aqui você estrutura a partir de arcos, mas sem deixar de lado o uso de uma boa referência. Sem uma boa referência você não vai estar podendo reduzir a complexidade dessa forma aqui a algo satisfatório, não. Tá bom? Esse é o momento de apelar realmente para a famosa referência. Em todo caso, permanece a dica. Sempre que você tiver uma estrutura vista de baixo para cima, você reduza, tá? Você reduz a forma humana a formas geométricas mais simples para poder perceber o contraste entre as facetas que estão mais próximas do observador, as faces do objeto que estão mais próximas do observador e aquelas faces, aqueles lados que estão mais distantes. Nada como o uso de formas geométricas, a redução da figura sólida dos geométricos, para perceber, para precisar um ângulo em plongé ou contra-plongé. E por favor, se você é do tipo que se confunde com o nome, por ser um nome de origem francesa, um nome estrangeiro, por ser um estrangeirismo, pense apenas em termos de desenho visto de baixo para cima ou o contrário, né, que seria de cima para baixo, tá? Busque sempre o caminho da simplicidade para auxiliá-lo em seus estudos. Entendido? Se você gostou, se você apreciou essas informações, as informações que eu trouxe para você neste vídeo, eu peço que você considere se inscrever no canal e clicar no sininho para acompanhar nosso trabalho. Tem muita informação de qualidade sendo disponibilizada aqui gratuitamente. Se você anseia por um conteúdo ainda mais denso, tá? Um conteúdo ainda mais aprofundado, você pode considerar fazer o meu curso. Eu ministro um curso à distância, através de aulas particulares, via live, tá? Então você pode considerar fazer o meu curso. Você pode informar-se sobre ele na área de comentários. Entendido? Grato muitíssimo por me assistir até aqui. Eu te aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!